fechar os olhos como nós estamos e pedir a presença divina para que a aula de hoje, o estudo de hoje, se torne uma bênção para todos nós. De todos os capítulos do livro de Daniel, o capítulo 6 é um dos capítulos mais lindos que existe. Todos os capítulos são lindos e são importantes, mas no capítulo 6 vocês vão ver um milagre acontecendo. Vamos fechar os olhos. Pai querido, nós te agradecemos de coração, porque o Senhor nos deu a bênção de estarmos mais uma noite para estudarmos junto a tua palavra. Pedimos, Pai bondoso, agora a tua presença conosco e a iluminação do teu santo e bom Espírito na mente do pastor Calixto e também a iluminação do teu Espírito na nossa mente, para entendermos o teu recado para nós nesta noite. Nos dê esse presente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora então nós vamos começar o nosso estudo e hoje nós vamos entrar no último tema da sessão histórica do livro de Daniel, porque o livro de Daniel se divide em duas partes, né? A parte histórica, que vai do capítulo 1 até o 6, com exceção aí do capítulo 2, que tem história e profecia também. E a semana que vem, se Deus quiser, entraremos no tema profético, né? No capítulo 7. E sobre o capítulo 6, é interessante notar, vocês viram na semana anterior, no capítulo 5, no finalzinho dele, diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar. Vocês viram, estudaram sobre qual tema? O tema daquela escrita na parede, não foi isso? Mene, mene, tekel, ufarsim. Pesado fosse na balança e fosse achado em quê? Em falta, né? E ali, naquele momento, realmente, o rei Belsazar morreu e entrou agora o império Medo e Persa, os Medos e Persas. Então, o novo império agora começou a reinar no mundo. E agora o império era dos Medos e Persas. E quem foi o rei principal? O rei principal foi Dário ou Dario. E Dario tinha por volta de 62 anos de idade. E ele se uniu, ele era o rei dos Medos, aliás, dos persas, e se uniu com o seu sobrinho, que chamava Ciro. E Ciro era um jovem bem novo, tinha em torno de 26 anos de idade. E aí eles começaram a reinar juntos e conseguiram destruir os babilônios. E agora nós vamos falar aqui, no capítulo 6, trata de, agora Dario era o rei. E o que ele fez como primeira iniciativa ao assumir o poder? Ele escolheu a sua equipe de trabalho, naturalmente. Ele escolheu prefeitos, presidentes, para cuidar de todas as províncias. Existiam por volta de 120 províncias. E dessas províncias que existiam no Império dos Medos e Persas, ele colocou 3 presidentes para ajudar bem próximo a ele na administração. E entre os presidentes que ele colocou Daniel como um dos presidentes. Mas como Daniel se achava assim, ele percebeu que Daniel tinha uma sabedoria destacável, ele pôs Daniel como o principal dos 3, para poder então administrar o seu reino. E as pessoas então prestavam obediência a Daniel. Daniel, é provável que, como Daniel veio já por muitos anos, Daniel tinha cerca de 80 anos já de idade, já estava bem idoso. Mas só que tinha muita inteligência, muita capacidade. E Daniel foi então colocado como o presidente. Entre os presidentes, os 3, Daniel era o principal. E cuidava dos 120
das 120 províncias que tinham os prefeitos, os sátrapas que falavam, tinha esse nome, né, os coordenadores das províncias. E isso causou ciúme naqueles prefeitos, naqueles presidentes, um ciúme exagerado, porque Daniel era uma pessoa diferenciada e o rei gostava muito dele. Eu imagino que é provável que Dario e Ciro também tenha conhecido Daniel pelas informações. Olha, Nabucodonosor respeitava muito a Daniel. Olha, os outros imperadores, todo mundo respeita Daniel. Vamos respeitar esse Daniel, vamos entender o que Daniel pode, vamos contar com o apoio desse Daniel. E assim, escuta, essa história para mim é muito significativa. Eu estou aqui fazendo o contexto da cova dos leões. Por que Daniel foi parar na cova? Parece que é uma coisa simples, mas nós vemos aqui por trás de tudo, estava ali uma inveja, um ciúme, principalmente de um homem cristão. E aqueles prefeitos, aqueles presidentes, eles tentaram achar uma brecha ou uma falha em Daniel para que pudesse tirar Daniel daquela posição em que ele se encontrava. E então eles buscaram e não encontraram nenhuma brecha. Daniel era um homem muito impoluto, era um homem íntegro, era um homem que não arredava o seu pé para fazer qualquer coisa errada. Então eles chegaram à conclusão e disseram o seguinte: disseram, pois, estes homens, verso 5: nunca acharemos ocasião para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra a lei do seu Deus. Então eles perceberam isto, que a não ser que encontrasse lá alguma brecha, alguma coisa errada em relação ao Deus de Daniel, contra o Daniel em relação ao seu Deus. Por quê? Como assim? Porque aí eles agora vieram com uma historinha aqui. Eles se uniram. Você sabe que o Satanás nunca se une, né? Mas quando é para destruir o povo de Deus, Satanás se une, sabia? Os demônios se unem. Quando os demônios se unem? Quando se propõem em destruir alguém. Os demônios vêm com toda a força, mas Deus é maior. Contra os filhos de Deus não há feitiçaria, não existe nada. Livro de Números fala sobre isso. Contra o povo de Deus não existe feitiçaria. Alguém fez uma macumba para mim. Fica tranquilo, você confia no Deus Todo-Poderoso? Você obedece ao Deus Todo-Poderoso? Você está do lado dele de fato e de verdade? Ele vai lhe proteger, sim. E então, meus irmãos, aqui eles falaram isso: nós não acharemos nenhuma coisa contra esse homem, Daniel, se não procurarmos, contra ele na lei do seu Deus. E aí eles foram ao rei, todos os presidentes, os prefeitos, está dizendo aqui, no verso 6, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, e concordaram em estabelecer um decreto. E eles então fizeram um decreto. Qual era o decreto? O decreto era que por 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, e se fizesse, a não ser reverenciasse o rei, mas não poderia fazer petição e direcionar a nenhum Deus por 30 dias. Se fizesse, seria lançado na cova dos leões. E assim, queridos, por que 30 dias? Dizem que ninguém fica, os camelos ficam 30 dias sem beber água atravessando o deserto, mas ninguém consegue ficar 30 dias sem falar com Deus e continuar como cristão. Você concorda? Uma pessoa que pensa em ficar 30 dias
sem falar com Deus e ainda se dizer cristão, existe uma interrogação sobre que tipo de cristianismo é este. Porque nós não podemos fazer igual aos camelos, ficar longo tempo sem comunhão com Deus. Por quê? O diabo não dá trégua. Vocês concordam comigo? Estamos juntos? O diabo não dá tréguas. Então nós não podemos fazer como os camelos, ficar muito tempo. Nós não podemos, senão nós seremos destruídos. E eles então pegaram. Se Daniel ficar 30 dias sem falar com o Deus dele, então o que vai acontecer? Ele vai deixar o Deus dele de lado. E aí foram ao rei agora e falaram: rei, o senhor está chegando aqui na sua província, no seu império, e você precisa de ter os conselheiros, os prefeitos, os governadores, todos do seu lado, não é isso? Então nós fizemos já uma reuniãozinha aqui e nós queremos te dar honras ao rei. E é o seguinte, a nossa ideia foi esta: ninguém adorar a nenhum Deus por 30 dias, reverenciar tão somente você, rei. E aí encher a bola no rei, né? Somente você será reverenciado. Aí eles disseram: nós estamos trazendo esse projeto aqui para você aprovar. E o rei então, na inocência, entrou na pilha daqueles conselheiros maldosos. E aí disseram: essa lei diz o seguinte: se alguém adorar um outro Deus nesse período de 30 dias, será lançado na cova dos leões. Mas qual outra? Eles têm que reverenciar a um Deus. Ou somente ao rei. Somente ao rei. E aí o rei teria as honras, né? Poxa, está chegando aquela. E todo mundo reverenciar a ele, seria uma boa coisa. Aparentemente parecia ser uma grande coisa para ele. E então, aí vem um detalhe: a lei será a lei que vamos estabelecer dos medos e persas. O que quer dizer isto? A lei dos medos e persas era uma lei que não podia ser revogada por nada. Você está entendendo? Era uma lei que depois que batesse o anel ali, selasse com o anel do rei, ninguém poderia burlar aquela lei, ninguém poderia transgredir aquela lei. Está combinado? Todo mundo aceitou direitinho? Ótimo! Aí eles aplaudiram, os governadores, né? Aplaudiram. Agora pegamos esse crente aí que está desafiando, fica só adorando o Deus dele. Agora ele vai ver, ele vai rapidinho para o fogo, para a cova, para a cova dos leões. Não vai demorar e ele vai para a cova dos leões. Quer ver? E aí, quando Daniel soube desta lei, Daniel tentou dar um jeitinho. O que vocês acham? Será que Daniel tentou alternativas paralelas que desagradasse a Deus? Não. De forma alguma. De forma alguma. Sabe o que Daniel fez? Olha o verso 10, vocês estão comigo? Na minha tradução diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Pronto, é uma vida cristã impoluta. É uma vida cristã que não abre mão para nada. Deus tinha a convicção e segurança de que deveria ser adorada sob qualquer circunstância. Porque é interessante, nós encontramos uma pessoa na Bíblia também, encontramos outros aqui, alguns, né, que foram assim bem zelosos a Deus. Eu gosto muito de lembrar de Jó. Vocês lembram de Jó? Jó, ele foi uma prova que estava havendo ali. Ele não sabia dessa prova, mas Satanás disse para Deus: ele serve
a você, Deus, porque o Senhor dá tudo para ele, só dá bonança, mas se vier dificuldade, ele não vai mais ficar contigo. E Deus disse: faça a prova. Aqui foi o caso de Daniel, aqui foi uma exaltação do nome de Deus, porque Deus, ele tem pessoas sinceras que não abrem mão para as coisas erradas. E aqui está um Daniel da vida, e aqui tem que estar você também. Para nós precisamos estar nesse aqui. Somos ou não somos de Deus? Ou é de brincadeira? Ou é de brincadeira? Religião não é de brincadeira. Então Daniel, quando soube dessa lei, olha só, olha o teor da lei. Que lei era esta? Não podia orar por 30 dias, não podia comunicar com nenhum Deus, somente com o rei, por 30 dias. E se isso acontecesse, a pessoa era levada para onde? Para a cova dos leões. E os leões não eram de boa raça, não, era raça ruim. Ou seja, eram perigosos. Sabe como é que eles faziam? O rei, quando ganhava, né, a guerra e tudo mais, o rei costumava trazer, junto com os despojos, animais ferozes, para estar ali, próximo ali a ele. Abria uma cova grande, né? Uma cova, e os animais não saíam da cova, e deixavam os animais lá dentro da cova. E os animais eram alimentados com quem? Com gente que se rebelava, jogava lá além das carnes, né? Mas de vez em quando a pessoa rebelava e jogava a pessoa lá dentro. Os animais, né, degustavam, faziam o alimento deles, e assim, coisas do tipo. Então, eram animais ferozes que estavam ali, muito ferozes. E aí, agora o texto segue dizendo que aqueles homens agora ficaram assim, de bituca, como dizia o pessoal da roça do meu tempo, né? Ficavam observando. E eles então foram continuamente lá próximo à casa de Daniel, onde morava, fazendo como se não queria nada, para ver se Daniel estava buscando ao Deus dele, se Daniel estava orando a Deus, se Daniel estava adorando o Deus dele. E Daniel, quando soube disso, ele: nem estou me lixando, seja o que for, eu vou continuar no meu programa de adoração ao meu Deus, a minha lealdade ao meu Deus, não vou mudar em nada, nem estava aí pelo que foi falado. Aí Daniel foi para casa, e vocês sabem que era costume dos judeus naquela época ter as janelas abertas em direção a Jerusalém, porque o maior sonho deles era voltar para a cidade de Sião. Havia profecias que falavam que a cidade de Sião seria abençoada novamente, que Deus traria de volta os despojos do seu povo para Sião. Daniel orava a Deus pedindo a bênção para Sião, para Jerusalém, para o povo que estava lá, seus patriotas. Daniel continuava normalmente orando 3 vezes ao dia ainda, hein? Podia fechar a janela, para ninguém ver, mas ele abriu a janela, ele não se acanhou, ou se ocultou a religião que ele tinha. Tem gente que oculta a religião que tem gente que nem quer ter religião, e outros que tem, que oculta. Eu era pastor numa cidade praiana, e aí um dia chegou um rapaz que trabalhou dizia ser adventista, e ele disse para mim: pastor, eu fiquei 2 anos no emprego e ninguém descobriu que eu era cristão. Eu quase dei um cascudo. Ah, rapaz, você perdeu a oportunidade da vida. Que coisa, rapaz. Faça um favor, né, pastor? Vai chegar o dia que Jesus fala: aqueles que não se interessam, não está comigo, que se envergonham de mim, eu também vou dar o troco. Agente secreto. Agente secreto de Deus? Deus precisa de agente secreto? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que nós devemos ser o quê? A luz do mundo. Não é isso? A luz do mundo. Que as pessoas vejam em nós Deus, veja Deus em nós. Amém.
Ninguém vai conhecer Jesus se não for através de um representante dele. Então precisamos ser esse representante. Embaixadores do reino, né? Não é isto? E aí Daniel fez o quê? Daniel foi lá, abriu a sua casa, abriu a janela em direção a Jerusalém, se punha de joelho, orava, buscava a Deus. Aí descobriram, os inimigos descobriram rapidinho e foram contar para o rei. E chegaram e disseram para o rei: ó rei, o senhor sabe, né, rei, que nós fizemos uma lei aqui de medos e persas, vocês não sabem? É uma lei que não pode ser revogada. O senhor está ciente disso, rei? E agora nós temos algo para dizer. Tem um estrangeiro aqui no seu reino, um homem, até colocaram num diminutivo. Vamos aqui ao verso 12, ó. Se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? O senhor não fez esse interdito? O senhor não fez esse decreto? Foi em forma de pergunta. E o rei respondeu o quê? Sim, com certeza, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e persas, inclusive, que não se pode revogar. Aí o verso 13: então responderam e disseram ao rei: esse Daniel dos exilados de Judá, olha o desprezo por ele, dos exilados, dos presos, dos escravos de Judá, esse Danielzinho aí, ele, ó rei, não faz sentido isso que eu estou dizendo? Não foi assim? Ó, esse Daniel, ó, dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração. Viram como é que tentaram assim acabar com Daniel? Com as coisas de Deus e com os servos de Deus não brinca, porque Deus põe a mão. Vocês acreditam no que eu estou dizendo? Com as coisas de Deus e com os servos de Deus não brinca, porque Deus põe a sua mão. E agora, quando disseram isso para o rei, eu imagino que o rei tenha colocado a mão na consciência e dito: que burrada que eu fiz, que coisa horrível que eu fiz. Olha a armadilha que montaram para mim e para Daniel. Eles sabem que eu gostava que Daniel tem os meus respeitos. O que fizeram com esse servo de Deus? E agora o rei começou a fazer agora algo diferente. O que ele fez? Ele começou a montar estratégias para libertar, para livrar Daniel dessa situação. E ele fez de tudo até o pôr do sol, até chegar ao final do expediente. Ele fez tentativa em vão, não conseguiu reverter o quadro de maneira alguma. E aí ele contou agora com a fé de Daniel, ele contou agora com o Deus de Daniel. E aí ele falou assim: já que eu assinei essa lei, não posso voltar atrás. Daniel, chama Daniel, e que o Deus dele, a quem ele teme continuamente, o rei sabia que Daniel tinha temor contínuo, sem interrupção, contínuo, sem interrupção, ele temia a Deus, sem interrupção. Aí ele fala, então o rei fala assim para Daniel, o verso 16: então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Está lançada a sorte. Se Deus não for por você, quem será contra você?
Se Deus não for por nós, quem será contra nós? O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos fazer barganha com Deus, ou seja, só queremos contar com Deus nas horas difíceis da nossa vida, quando a doença já está tomando conta, quando já temos a crise já tomado tudo. Aí nós que nunca oramos antes, nunca nos consagramos antes, fazemos aquelas promessas malucas, né? Deus, se o Senhor me proteger, eu vou para a igreja agora eu vou ler a Bíblia todo dia, e alguns cumprem, outros até chutam o balde depois. Vai lá no joelho, tantos quilômetros. Não vale coisa nenhuma, né? As promessas, nada de... Aí, mas o que acontece? Daniel agora estava lançando a sorte. Daniel tinha comunhão com Deus. Por isso que eu digo, a comunhão com Deus faz a diferença. Na hora difícil, você tem um divino companheiro. Você concorda com o que eu estou dizendo? Você tem alguém que você pode contar com certeza. Você pode contar. Mas Daniel, eu imagino que Daniel tenha pensado assim: se Deus quer me livrar, Ele vai fazer isto, senão eu vou ser alimento para os leões, mas eu não vou na pé de Deus. Isso é que é lealdade, não é não? Isso é que é lealdade, porque às vezes a gente quer ser leal só quando as coisas favorecem do nosso lado, mas no caso de Daniel aqui não foi assim. Ele então agora, o rei falou que ele te livre. Aí foi trazido a pedra, a pedra foi posta então sobre a boca da cova, selou o rei ali com o seu próprio anel. O verso 18 fala agora, o que aconteceu com o rei? O que aconteceu com o rei a partir dali? O rei foi para casa, eu agora que se dane, né, que se lixe, que eu não me importo mais, já fiz minha parte. Não, meus irmãos, o rei agora foi para o palácio, nem para casa foi lá no palácio e ficou lá, não comeu, não pediu para não levar comida. Aqui fala, né, o texto, verso 18, o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu o sono. 3 coisas aconteceu: não comeu, não quis música e não dormiu. Ficou acordado a noite inteira, porque ele viu que Daniel não merecia. Ele sabia que Daniel era inocente. Daniel era inocente, ele sabia. Eu sei a história. O rei então não comeu, não dormiu e não quis música. Ficou ali pensativo: o que vai ser, né, amanhã cedo? O que vai ser amanhã cedo? E aí pela manhã cedo ele levantou, saiu agora triste ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa. Ele foi com pressa, rapidamente, foi até a cova dos leões. E chegando ele à cova, chamou com a voz triste, aqui está falando com a voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, será que o teu Deus, a quem você serve continuamente, tenha podido livrar você dos leões? E lá de dentro Daniel responde, né? Daniel dá o seu grito, né? Falando ali, ó rei, vive eternamente. Ou seja, ó rei, aqui o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca aos leões para que não fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Fiz minha parte, sou pecador, mas Deus viu que eu não desviei do caminho dele, eu fiz a vontade dele. Deus então viu em mim inocência. E agora também, rei, eu também não cometi nada contra você. Não diz aqui o texto? Olha lá, a parte final. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum, não fiz nada contra você. E aí o rei agora, o que faz? O rei se alegra. O rei se alegra. Que bom! E o rei então mandou agora tirar Daniel da cova.
e não viu nenhum dano algum. Não viu nenhum dano em Daniel. Por quê? O texto fala: porque Daniel crera no seu Deus. Meus irmãos, nós vivemos numa hora difícil da história da terra, e a história bíblica menciona que dias como os de Daniel nós poderemos chegar a eles. O mundo vai passar por tempos difíceis, mas o que Deus quer saber não é o tempo difícil, é a pessoa fiel. Ele quer saber se você é fiel ou não é fiel a Ele. E se Ele não proteger, nós precisamos ser dele mesmo assim, ou nós precisamos ser fiéis a Ele mesmo assim, porque Deus está interessado em nos ajudar, sim, mas existem as fatalidades do mundo, e o cristão morre também. Mas o cristão morre, mas se ele morre com Deus, Deus fica satisfeito ou não fica? Porque qual é o problema para Deus? O que Deus quer evitar? A primeira morte ou a segunda morte do ser humano? Por que não a primeira? A primeira morte, todos vão passar por ela se Jesus não voltar antes. E a primeira morte, depois dela, quando Jesus voltar, a Bíblia fala que os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiro e serão levados para o céu. Então, quando morre um cristão, a Bíblia diz que aquele que morre no Senhor é bem-aventurado, é feliz. Por que isto? Por que é feliz alguém que morre no Senhor? Ele não passará pela segunda morte. Por quê? Porque o diabo não mexe mais. O diabo mexe numa pessoa que morreu no Senhor? Não mexe mais, não tem mais decisão para aquela pessoa. E por outro lado, aquela pessoa, quando Jesus voltar, vai ter passado como se fosse por um sono, e aí vai para o céu, tem a vida eterna. Então, por isso que a hora de nós andarmos com Deus se chama agora, porque o ontem passou, o amanhã é incerto, o que vale é o agora. Concordam? O que vale é o agora. Então, irmãos, aí aqueles que são maldosos, aqueles que não querem andar nos caminhos de Deus, aqueles que querem fazer mal contra os que servem a Deus, terão consequência nesta vida, ou quando Jesus voltar, um dia tem consequência. Tem ou não tem? Tem consequência. E o que aconteceu então? E o que aconteceu em seguida? O rei fez o quê? Me ajudem aí. Fez um decreto, e agora mandou chamar aqueles bandidos, aqueles governadores, prefeitos que eram oposição ferrenha a Daniel, que não queria saber do Deus de Daniel, que não queria saber dos caminhos de Daniel de forma alguma, nem de Daniel. Então agora vem o quê? O que vem agora? Agora Daniel, o rei Dario, chama o pessoal e fala o quê? Verso 24, capítulo 6 ainda. Ordenou, vocês estão aí comigo? Capítulo 6, verso 24. Diz aqui o texto: ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, quem mais? Seus filhos, suas mulheres. Vixe, nossa, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então eu imagino assim, o rei Dario: gente, chega aqui, ó, esse Daniel passou a noite ali junto com os leões, e foi visto que os leões são mansinhos, tá? Os leões são tranquilos, e agora é a vez de vocês. Agora o próximo decreto, foi feito um decreto para Daniel, que vocês me enganaram, vocês quiseram me enganar, agora é a vez de vocês, mas fiquem tranquilos, tá bom? Os leões são mansinhos, você viu aí, não fez nada com Daniel, e certamente então vocês agora vão confiar em quem vocês querem. Vocês têm Deus alguma coisa para vocês? Faça agora o que vocês quiserem, paguem as consequências. E de repente
nem chegaram no chão, os leões já estavam pegando no ar, abocanhando. Eles estavam muito famintos. E aí, todos foram devorados, esmigalhados, e acabou. E agora o rei Dario fez um decreto: no nosso reino ninguém vai adorar outro Deus, mas o Deus vivo. Olha só, ele sabia que o Deus de Daniel era um Deus morto ou vivo? Vivo. E você sabe disso? Amém. Seu Deus é vivo ou morto? Eu gosto muito do profeta Elias, porque quando ele foi falar com o rei Acabe, ele disse: tão certo como vive o meu Deus, perante cuja face estou. Então Elias e Daniel também sabia, e o rei Dario ficou sabendo através do testemunho de Daniel, que o Deus verdadeiro é um Deus vivo, e nós estamos diante dele. Não importa se é no trabalho, se é em casa, no lazer, em todo lado, nós estamos diante de um Deus vivo, e ele acompanha tudo. Certo ou errado? Certo. Esse Deus acompanha todas as coisas. E esta fala aqui do rei é muito importante, porque serve para nós também. Se nós não estivermos com o nosso Deus nessa turbulência do final da história, nós não teremos alegria em nosso semblante, e nós não chegaremos na vitória final. É verdade ou não é? Nós não chegaremos. Então aqui diz que o seu reino, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Então pronto, o rei agora já percebeu de que tamanho é o reino desse Deus. Como é o reino do Deus que você serve? Olha só aqui o texto. O rei aqui diz assim: o Deus vivo permanece para sempre. É verdade ou não é? É uma grande verdade. É um reino, o reino de Deus. Nós vamos ver, se vocês até puderem ler o capítulo 7, porque lá destaca quando termina o reino de Deus. Nunca. Ali mostra a chegada do reino de Deus. É maravilhoso o capítulo 7. É em forma profética, tá bom? Vocês vão ver a profecia do capítulo 7, como mostra ali o juiz, né? Chegando perante Deus e tal, Jesus e Deus. Nós vamos ver todos os cenários ali. É maravilhoso, é demais. Que história linda o capítulo 7. Mas o capítulo 7 também mostra aqui um pouquinho nesse texto aqui, o reino que jamais será o quê? Destruído. O reino que jamais será destruído. Foi ele quem livrou Daniel das covas dos leões. E assim Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, prosperou. Por quê? Porque ele tinha um Deus e ele honrava o Deus. Aqui o destaque para nós não é só saber que Deus honra seus filhos, é saber se nós estamos honrando esse Deus, porque aí tem diferença. Tem ou não tem? Aí tem diferença se estamos honrando ou não estamos honrando esse Deus que nós temos. Então a história hoje é contada por muito. O Deus das covas dos leões, vai me honrar. Honrar como? Deus já honrou lá na cruz do Calvário? Não honrou? Agora é nós que temos que honrar a Ele. É nós que temos que honrar a Ele. E assim o destaque é nesse capítulo, como nós estamos honrando esse nosso Deus. Será que estamos à semelhança de Daniel? Ou estamos brincando como aqueles inimigos de Daniel? Então essa parte fica como interrogação para nós. Cada um de nós é que vai analisar. Então a beleza dessa história não está no livramento de Deus em si. A maior beleza está na fidelidade de Daniel. Na fidelidade de Daniel, que enfrentou provações, enfrentou ameaças, assim como o povo de Deus vai enfrentar nos últimos dias. E nós precisamos ter a mesma confiança que Daniel teve. Será que nós estamos tendo?
Será que estamos lendo a Bíblia todos os dias, orando a esse Deus todos os dias, como Daniel, 3 vezes ao dia? Será que nós estamos fazendo? Então são perguntas que ficam aí para nós nesta noite. E não esqueçam, até aqui tem sido maravilhoso, nem quero descrever, porque eu não tenho palavras para descrever a semana que vem. A semana que vem você precisava ler antes, tá bom? E aí daqui para frente agora vai ser só profecia, tá bom? Profecia do capítulo 7, aí nós vamos entrar no capítulo 8, que é outra coisa fantástica também, e assim vai seguindo, tá bom? Ficamos nesse ponto. Agora vamos pegar o livrinho e vamos aqui para as respostas. Nós já comentamos todos o capítulo, agora nós vamos dar as respostas aqui. Vamos ver se você está afiado aí. Que cargo recebeu Daniel no governo Medo e Persa? Presidente, sátrapa ou escravo? Escravo, o povo falou, mas ele foi presidente, tá bom? Então os seus inimigos falaram que ele era escravo, mas o rei colocou ele como presidente. Daniel foi investigado por seus inimigos invejosos e ciumentos. O que eles descobriram? Daniel tinha problemas escondidos? Não. Daniel não era o que apresentava ser? Não. E é muito trágico isso, né? Você já viu pessoas falarem assim? Eu até recentemente estava conversando com algumas pessoas e levantou um amado irmão lá, um amado amigo, vou dizer assim, né? No meio ali, e falou assim: você aí chamou a atenção de alguém lá, né? Você precisa ser assim. Aí depois aquela pessoa falou assim: se ele tivesse bom exemplo para dar, eu seguiria, eu estaria até na igreja hoje. Falou assim: eu estou dizendo isso porque não quer dizer que eu tenho segurança na fé que professo, e se alguém mostrar alguma coisa melhor e provar na Bíblia, nós até podemos conversar, mas até hoje ninguém provou para mim, e eu tenho segurança no que eu creio, nas doutrinas, mas viver essas doutrinas, Deus se importa muito mais. Viver essa doutrina é o que Deus interessa. E aqui Daniel não foi achado culpa alguma. Daniel honrava nesse aspecto. E agora, o que Daniel fez quando descobriu que ele estava diante de um grande problema? Tentou suicídio? Não. Abriu as janelas do seu quarto e orou. Muito bem, parabéns. Até aqui vocês estão tirando 10. O que aconteceu com Daniel por causa da sua fidelidade à lei de Deus, que proíbe adorar a outros deuses? A lei proíbe ou não proíbe? Proíbe. E o que aconteceu com Daniel? Quais foram as consequências? Deus não deixou que ele fosse jogado na cova dos leões? Daniel foi jogado na cova dos leões ou não se sabe? Então, Deus não tira você do abismo. Deus pode não tirar você do abismo, do problema, mas Ele vai contigo no problema. Ele caminha com você. Protege. Ele dá força nas horas mais difíceis. Dá força ou não dá? Deus dá força nas horas mais difíceis. Assim Deus faz, né? Que maravilha. O que aconteceu dentro da cova dos leões? Os leões eram mansos? Daniel conseguiu matar todos os leões? Ou Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões? Deus mandou o anjo. Louvado seja o Senhor. Deus manda o anjo cada dia da história. E é maravilhoso, meus irmãos, saber que tem anjos ao nosso lado, nos protegendo, guiando a nossa vida, nossa trajetória. Nas horas difíceis você pode dizer: Deus meu, segura essa situação, Senhor. E você vê a mão do Senhor sendo colocada para te abençoar, para te proteger. É maravilhoso isso. Então Deus mandou anjos. Agora, qual foi o resultado da decisão tomada por Daniel? Deus protegeu a Daniel.
Deus tirou Daniel do problema, das covas dos leões. E aí poderia haver muitas coisas a mais, né? O reino, o nome de Deus foi honrado. Foi ou não foi honrado? Foi engrandecido ou não foi? O nome de Deus foi engrandecido muito. Sempre ganha quando um servo de Deus é fiel. Você percebeu? Daniel prosperou no reino. Daniel prosperou, o texto diz, né? Daniel prosperou no reino. Há prosperidade também, não há? Há prosperidade. E finalmente a última pergunta diz: o que mais surpreende nesta história? Fidelidade de Daniel ao seu Deus. É bonito, não é isso? Que atitude de Daniel você deseja copiar? É isso? Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, né? Que maravilha, né? Fé também, né? Fé. Olha, irmãos, eu vou falar uma realidade aqui. Essa história aqui espelha tudinho que está acontecendo no mundo hoje, na nossa vida também. A gente vê alguns que é cristão circunstancial, né? Das circunstâncias. Vai de acordo com a maré. A maré leva para um lado, leva para o outro. A pessoa é ventista, tocada pelo vento. Já viu isso? Não é adventista, não é ventista. Tocado pelo vento. Vai para um lado, vai, tá bom. Não há segurança, fidelidade. Se me interessa, vai. Senão, vou levar vantagem. Enquanto eu sou dentista. Olha, eu não conheço ela, não sei nem o que ela está fazendo aqui na minha vida. Eu venho de vez em quando, né? Aí, Mas ainda você. mas Deus sabe do coração seu. Isso, O Espírito verdade. Santo está trabalhando na sua vida. Por isso que você está aqui. Pode ter E certeza. na nossa vida também. Sim, eu né? creio. Na nossa vida. Acredito. Então, Deus tem planos para todos nós, para a Por irmã. enquanto eu sou dentista. Não. Por pouco tempo. Jesus sabe bem do seu coração. E essa história aqui nos mostra que nós precisamos seguir o padrão de Daniel, não é isso? Daniel, assim como teve Daniel, teve Jó, Isso. outros. Hoje é a nossa vez, porque eles já foram, eles já morreram. Mas quem é agora que vai honrar o nome de Deus nessa hora final da história da terra? Verdade. Inclusive Daniel 12, verso 1, verso 1 fala uma coisa bonita. Naquele tempo, porque fala que haverá tempos difíceis, nós vamos estudar isso aí depois. Tempo como nunca houve, desde que houve nações. Mas aí naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, a favor do seu povo. A favor de nós, do seu povo, se nós somos povo dele, dedicamos a nossa vida. Eu estou falando aqui, mas eu a cada dia tenho que falar para mim mesmo, né? Eu falo, e é bom quando eu falo para os outros, porque eu também penso, e eu estou nessa daqui, estou nessa. Não tem jeito, eu estou nessa caminhada, como vocês. Estou nessa caminhada. Cada dia eu preciso me debruçar perante Deus. Eu preciso conversar com o meu Deus, andar com Ele. Vou errar? Não quero errar, eu peço misericórdia, mas se errar, Deus vai me ajudar. Mas porque eu tenho esse interesse. Deus, como diz a Bíblia, não pequeis, mas se pecar tem o quê? Um advogado. Eu vou pecar porque eu tenho advogado. Peraí, aí você já está brincando com o nome de Deus, né? Brincando com as coisas de Deus, né? Então, queridos irmãos, nós chegamos ao fim desse tema maravilhoso, né? E podemos crer como Daniel, que mesmo que as tormentas sejam fortes, venham a machucar, nós podemos estar certos que temos um Deus que é eterno, pode todas as coisas e está ao nosso lado, e manda os seus anjos para nos ajudar. Amém? Amém. Até a próxima semana. Vamos trazer esse povo que está hoje. Hoje a chuva lavou o compromisso de muitos, né? Alguns não vieram aí? A chuva deve ter lavado o compromisso. Me avisaram. Já avisaram, né? Mas a próxima semana é imperdível, com a graça de Deus. Amém? Amém. Então agora está com o pastor Daniel. Nós temos algo, antes de terminar, temos algo especial a entregar ao Jarpas. Um presentinho da igreja para vocês. Venha aqui. Pastor, você que foi seu Flores, vem cá. Quero que vocês entreguem, porque vocês foram os instrutores, vocês foram os abraços, os que responderam as perguntas, né?
Muito bem. Então, o pastor entrega para o Jarvis, os doutores entregam para a aqui. E tem um presente aí dentro para vocês. Parabéns. Muito Uma lembrança. Vamos dar uma Nossa, salva. Eles receberam também o certificado deles. E lembrando que muito em breve vocês estarão lá também na igreja para dar um apoio para o batismo da Amanda, hein? É! Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Oramos. Santo Pai, nós estamos muito felizes pelo trabalho que tem feito nas nossas vidas, transformando a nossa maneira de pensar e alinhando, Senhor, o nosso coração, a nossa vontade, a Tua vontade, ao Teu coração e à Tua mente. Amém. Por isso, Senhor, nós queremos agradecer pela lição que tivemos hoje do profeta Daniel, pela forma como Tu trouxe livramento para ele, a fidelidade que ele demonstrou. E ajuda-nos, Senhor, a viver essas mesmas lições. Pai Santo, nós agradecemos pelas coisas boas que estão acontecendo, agradecemos pelas bênçãos e pelo Teu cuidado. E desde já queremos agradecer também, Senhor, pelas bênçãos que virão em resposta à oração que fazemos hoje. Amém. Em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Amém.